Olá, estamos hoje com a Neide Bart Rosencheck, falando um pouquinho sobre psicanálise envolvendo as crianças. Hoje em dia temos uma demanda muito alta no sentido de desenvolvimento infantil, do que é certo, do que é errado, os diagnósticos, né? E o desenvolvimento em si da criança. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Neide, nos conte um pouquinho sobre essa parte do desenvolvimento infantil. Olá a todos. Muito bom estar aqui de novo, especialmente falando sobre crianças e nesse sentido também de prevenção, né? Por quê? Porque a criança é um ser que está sendo, vamos dizer assim, moldado ou aprendendo nesse desenvolvimento. E isso tem a ver, sim, com transtornos, com doenças mentais, com sintomas, com tudo isso que a gente vem tratando nas crianças e percebendo isso com uma demanda muito grande hoje na atualidade, né, para tratamento infantil. E o que a psicanálise pode contribuir com esse conhecimento, né, com esse olhar psicanalítico para tudo isso que está acontecendo? Desde Freud, ele já via o desenvolvimento infantil com bastante atenção, né? A observar os próprios filhos, os netos, começou a perceber, né, como neurocientista que ele era, e hoje as neurociências voltam com essa força muito grande para comprovar tudo isso que o comportamento e os estudos psicanalíticos já abordavam há tanto tempo atrás. Depois, a Ana Freud, né, a filha do Freud, ela também veio a desenvolver estudos especialmente com crianças e adolescentes. E também a sua contemporânea, né, da Ana Freud foi a Melanie Klein, que também acentuou os estudos sobre o desenvolvimento infantil e, a partir disso, a compreensão das consequências de tudo isso, né, de se desenvolver infantil. Também, juntamente com a Melanie Klein, lá na Inglaterra, veio o Donald Winnicott depois, né? Também era um médico pediatra, né? Que se tornou psicanalista e, a partir disso, começou a perceber os sintomas da criança, dos seus pacientes, com uma atenção muito mais voltada para o emocional, para o comportamento dessas crianças, né? E, a partir disso, desenvolveu estudos importantíssimos, né? Que a gente hoje conhece como a mãe suficientemente boa, né, que é uma das teorias muito fundantes desse olhar para a criança a partir do materno, né? E mais na atualidade, o que eu tenho acompanhado bastante é os estudos do John Bowlby, né, que também foi um estudioso, um cientista aí, voltado para esse desenvolvimento. Ele observava a partir de estudos científicos com os animais, especialmente chimpanzés e macacos. Claro que a gente fica olhando isso, não tem nada a ver com criança, mas a partir desse desenvolvimento há um comparativo, né? E aí surgiram novas hipóteses, né, dessa situação do acolhimento, né, da importância da criança se sentir acolhida. E também, depois disso, temos a Margaret Mahler, temos vários outros autores, inclusive a Margaret, ela fez estudos com outros cientistas, né, outros psicanalistas, por décadas, né, por muitos anos, acompanhando as mesmas crianças e percebendo dentro da família que eles tinham criado como se fosse um lar de acolhimento para observar o desenvolvimento de mães e seus filhos, né? E às vezes, no decorrer dos anos, essas mães tinham mais que um filho e traziam eles ali. E a partir dessas observações, é que a gente compreende o que significa, por exemplo, o vínculo materno, né? Esse vínculo materno afetivo que mães e filhos têm durante uma vida inteira, né?
Mas o que que isso tem a ver com o que a gente fala hoje, trata, né? Vem uma gama de nomes, de nomenclaturas, vamos dizer assim, quase que rótulos, né? Que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque muitas vezes é preciso ter um profissional muito bem capacitado para identificar esses transtornos, o que que é de fato um transtorno, o que que pode ser confundido com outras situações, porque hoje vive-se num tempo onde as tecnologias entraram, né, com tudo na vida das pessoas, tomando muito do tempo da família, muito do tempo da atenção familiar voltada para a criança, né? É que nós não estamos falando que isso causa um transtorno, não é bem assim. São coisas muito mais complexas, mas que tem a ver sim com tudo isso. Por isso a importância de nós pararmos hoje para observar esse tempo. Não é que nós temos que voltar atrás e deixar as tecnologias de jeito nenhum, mas nós precisamos voltar a atenção muito para esse olhar da criança, para a necessidade emocional delas, né? A gente sabe tudo de como cuidar, de como alimentar, do que fazer com um bebê e em todo o seu desenvolvimento. Mas a gente presta muito pouca atenção para o lado afetivo e emocional das crianças, que são a base do ser, a base do sentir do humano, né? Causando muitas vezes uma insegurança, medo, né? E que acaba, muitas vezes, fazendo com que um vínculo, uma dependência emocional seja fortalecida, né, em toda essa situação. Não sei se tá dando para acompanhar esse raciocínio aí, se está ficando claro, o que você me diz? Sim, dá para ter uma ideia geral assim do contexto, né? E para a gente colocar um pouquinho mais na prática, um exemplo, hoje em dia as mães e os pais estão trabalhando bastante, tendo uma rotina bem pesada, e as crianças normalmente ficam bastante tempo na escola, né? Agora com as escolas em período integral, tudo. Como que fica esse vínculo entre família e a criança? E como que na psicanálise enxerga assim, o desenvolvimento dela? Então, não significa que nós vivemos num tempo que está equivocado, que temos que mudar os hábitos. Não, o tempo é esse, né? É a realidade. Então, para encararmos essa realidade, o que que a gente precisa? Também olhar para a realidade da necessidade do apego infantil, né? Vamos dizer assim, o que que é o fundante para uma criança se desenvolver bem? E isso nós sabemos por nós mesmos, né? Aqui dentro, quando temos uma necessidade muito grande da opinião do outro, de não conseguirmos estarmos sós, né? Vamos dizer assim, conseguir conviver com a solidão, sem ter medo, sem estar inseguro, sem se sentir abandonado, né? E isso tem a ver com esse olhar hoje com maior cautela para o que nós fazemos com os nossos filhos. Lógico que os pais hoje precisam trabalhar, né? Eles têm uma rotina diferente. Algumas décadas atrás, essas mães normalmente ficavam em casa cuidando dos filhos, né? Era a rotina de toda mulher. Hoje não, a mulher ela está emancipada, ela tem a sua vida, os seus desejos, ela pode e tem o direito, né? A fazer o que agrada, o que faz bem a ela muitas vezes nem só o que faz bem, mas a exigência, né, das necessidades de termos que garantir sustento, de termos uma vida um pouco mais confortável. Às vezes a mulher precisa sair de casa e deixar os filhos na escola ou com parentes, enfim, né, o que pode surgir. Mas o que que fica como a maior importância? Vocês já ouviram a expressão eu estou aqui, mas eu não estou? Então, é esse o peso que eu, como psicanalista, procuro enfatizar aos pais.
Quando você está com o seu filho, esteja com o seu filho, né? O olhar nos olhos, isso desde bebê, né? Olha a importância durante a gestação, o bebezinho já responde a estímulos, né? Ele já reconhece a voz, tanto que ao nascer, logo em seguida, isso é muitos casos práticos que acontecem, o bebê pode estar chorando e o próprio pai pode ir perto desse bebê e tocar no bebê, e a voz desse pai ao falar com esse bebê acalma ele, porque há uma espécie de reconhecimento, ainda que instintivo, né? Porque o bebê ele não entende a palavra, ele ainda não, ele está numa fase de total adaptação, né? Mesmo à luz, ao som, ao calor e ao frio, tudo é novo. Mas a voz, aquele timbre, ele já reconhece, né? Então, é o estar presente ao amamentar a criança, né? Algo muito importante, o olhar nos olhos, porque é o olhar do outro que faz com que eu me reconheça como um ser. Isso quer dizer o quê? Que quando o outro me vê, significa que eu existo. Agora, quando eu olho para alguém que não me vê, né? Aquilo causa uma série de consequências, logicamente, que aqui não cabe a dizer vai acontecer isso, não é assim, porque cada criança vai ter uma necessidade, né? Ela tem a sua própria essência e algumas são mais sensíveis que as outras, né? Por isso que muitas vezes algumas crianças são mais apegadas por mais tempo, inclusive na vida adulta, né? E outras não, né? Muitas crianças têm uma necessidade maior de colo, de abraço, de toque, e outras não. Isso diz da sua individualidade, da sua subjetividade. Então, ao deixar os filhos na escola, a escola não substitui a mãe, não substitui o pai, não substitui aquele responsável, né, o cuidador. Muitas vezes, hoje em dia, nós temos lares que não têm pais, às vezes que não têm mãe, às vezes que isso é feito pela avó, mas que esteja ali a presença daquele que é o responsável pela criança, e se estivermos falando de pai e mãe, enfatizar isso, né? Eu estou aqui quando né, eu estou com meu filho, eu ouço o que ele diz, eu interajo com ele, eu presto atenção nele, não importa pelo tempo que isso dure, né? Então é aí que entra o cuidado com as tecnologias, porque muitas vezes a gente está com a criança no colo, mas nós não estamos vendo essa criança, não estamos participando, estamos muito alienados muitas vezes nessas questões das mídias, inclusive aqui podemos falar mais significativamente do celular, né? Então, não sei também se ficou claro isso para você. Ficou sim. Tem algumas características, eu gostei muito dessa última parte que você comentou do uso do celular. Tem mais algum momento, assim, alguma interação, alguma coisa que a gente possa colocar como exemplo nesse sentido? No sentido do cuidado que você diz, esse desenvolvimento, então, tudo que tem relação ao afeto, né? Lógico que nós não temos como impedir que o nosso filho tenha uma reação, muitas vezes traumática, né? Isso não existe, é uma utopia querer prevenir tudo, mas o básico de tudo isso é o amor, né? O amor, o cuidado, e muitas vezes, o que acontece hoje? A gente quer fazer para o nosso filho algo que nós não temos ou que não tivemos, né? Então, aí que entra esse cuidado do olhar para os pais. Porque muitas vezes a mãe até quer, o pai quer ter paciência, quer fazer tudo certinho, por isso que às vezes fazem inúmeros workshops ou aprendizados, livros, vídeos, enfim, para ser bons pais. Mas na prática às vezes não funciona, vem culpa, vem uma série de outras emoções negativas, né, frustrantes nos pais, de achar que não estão sendo bons o suficientes, né? O que é ser uma mãe ou um pai suficientemente bom? É justamente esse que consegue
na medida do seu possível, estar com a criança, né? Fazer aquilo que... E também observar a criança, né? Que nem às vezes a gente vê muito... Eu trabalho às vezes com algumas mães de prematuros que têm aquela insegurança do que fazer com o bebê, né? De ser uma boa mãe. Não só com os cuidados fisiológicos, mas os emocionais. E aí vem a insegurança. E como se sentir seguro? E aí que entra as questões do próprio inconsciente dessa mãe, que podem estar causando anteriormente dela ser mãe, né? Então, por isso que a gente fala muitas vezes tratar a criança não adianta no sentido de devolver ela para o ambiente onde ela vive. Se o ambiente não é tratado, se o ambiente não se torna acolhedor, não se torna propício para esse bom desenvolvimento, a criança ser tratada é quase como querer enxugar um vazamento, né? Se eu posso colocar dessa forma. Então, é primordial que os pais que têm filhos com situações problemáticas, enfim, também busquem esse autoconhecimento, essa ajuda terapêutica, para de repente conseguir lidar com o que sentem, para a partir disso poder compreender os seus filhos, né? Nada é por acaso, um filho não vem com um problema só porque nasceu assim. Muitas vezes acontece, claro, né? Temos a genética, mas isso é um fator muito pequeno perto de N situações que podem vir a contribuir para esse tipo de situação, né? De uma criança vir a apresentar problemas. Em muitos casos, aqui não falo de graus do espectro autista, né? Muito acentuados, né? E temos vários graus desse espectro, mas de questões com TDAH, enfim, vários outros transtornos ou nomenclaturas aí que a psicanálise não usa, não utiliza na sua terapêutica, mas é fundamental que ela saiba do que se fala, do que se trata tudo isso, para compreender, porque é o que nós temos hoje, né? E a terapêutica a psicanalítica, ela se volta para os sintomas, né? Isso é importante a gente perceber. Por isso que nós não focamos no nome do transtorno com que a pessoa vem, né? E sim no que ela apresenta e a partir disso, do porquê ela apresenta. Dentro da psicanálise, a gente tem alguns estudos de técnica, né? Tem um estudo da técnica do canguru, isso? Você pode contar um É, pouquinho para a gente? então, a técnica do bebê canguru, ela surgiu, né, a partir dessa observação do quanto os bebês prematuros, especialmente, né, observados numa UTI neonatal, parece-me que em Bogotá, fizeram com que esse médico neonatal que criou o método percebesse que ao ele pegar as crianças no colo, muitas vezes, ou começando, né, com o toque, acariciando essas crianças, e depois pegando no colo, encostando no próprio corpo, né? Ele observou quanto essas crianças tinham uma melhora muito mais rápida, né? E isso só reforça o quanto as teorias psicanalíticas embasam, né, atualmente, com esses estudos mais recentes, né, com esses autores que eu citei e mais muitos outros, né, o quanto o afeto no sentido de amor, carinho, contato, físico, emocional e visual e também auditivo, né? Fazem com que essas crianças se desenvolvam muito mais rapidamente. E, e aí que a gente volta para essas teorias psicanalíticas do cuidado, né? Da importância, muitas vezes,
de a gente se atentar e olhar para a criança, para a necessidade da criança. Muitas vezes, quando os pais desejam cuidar dos filhos, inconscientemente falando, eles estão muito mais voltados para os cuidados que eram necessários ou importantes para eles do que para a própria criança, né? E o que eu quero dizer com isso? Observar a criança é perceber o quanto ela necessita desse cuidado e o quanto ela necessita de liberdade, né? Porque é interessante que a partir desses estudos da Margaret Mahler e outros estudiosos, eles observaram que ah, essa simbiose materno-infantil, né, a materna, a mãe-bebê, ela está presente desde o início, mas a necessidade do bebê de se tornar independente que faz com que ele consiga ir se afastando, mas muitas vezes o vínculo materno impede, isso é uma questão inconsciente, né? Nós não fazemos isso porque queremos, conscientemente, racionalmente falando, mas sim por carências, por questões internas do adulto, né? Então, às vezes a gente transfere para a criança um cuidado que inconscientemente desejamos ter ainda, né? Então, por isso que às vezes o apego e esse vínculo se torna tão difícil, porque às vezes ele não é só da criança, ele às vezes é mais dos pais do que da criança. E porque inconscientemente esses pais eles revivem a própria história ao observar o filho, e isso tudo aqui deixando bem claro novamente, é inconsciente, né? Por isso que não há uma receita de bolo para que isso cesse, e muitas vezes isso causa um incômodo, uma angústia muito grande nos pais, né? Porque é algo que é, por exemplo, ver a criança não precisando tanto dos pais causa um incômodo, né? Causa, mas como assim, né? Porque aquela situação do vínculo que a demanda da criança não é exatamente a mesma. E essa simbiose que a gente diz, né, mãe e filho, especialmente aqui, né, porque a mãe é a quem gesta a criança, né, a gente percebe esse desvincular, essa necessidade de independência da criança a partir do colo da mãe, né? Lá nos 4 meses, às vezes até antes, a criança já começa a querer soltar o colo e ir para o chão, né? Uma necessidade de descobrir-se, né? De perceber o mundo através da própria experiência. Então, isso é a natureza falando, né? O quanto a natureza pode nos ensinar a observarmos os nossos filhos e a necessidade, de repente, que a criança tem de ficar no chão ou no colo. E o que diz, né? O que que isso diz dessa criança? O que que isso diz dessa mãe, né? E qual é a relação entre um e outro e como que isso acontece que pode ter essas intercorrências lá no futuro, né? Então, isso é muito interessante. O engatinhar não é só uma forma da criança andar, né? O primeiro passo para ela andar. Claro que sim, mas o que significa andar? É poder fazer as próprias escolhas e experimentar o mundo através da própria experiência, né? E às vezes a gente só vê isso como um processo de crescimento, né? E não é. É um crescimento também emocional. Por isso que muitas vezes até situações como o desfraude, o desmame, tudo isso está diretamente ligado ao nosso emocional. E conforme isso acontece, pode sim causar questões de dependência, de insegurança e até casos depressivos ou até mais graves, né? Como a gente tem visto tanto na atualidade e talvez hoje tenha tanto porque a gente tem mais conhecimento, né? E tem diagnosticado mais e tem prestado mais atenção na criança, né? Porque a criança hoje ela é o centro. Ela passou de ser aquela que tomava o banho por último, né? Que no tempo dos reis eram os nobres
e o último a tomar o banho na mesma água era o bebê, né? Hoje a gente vê uma inversão desses valores e um surgimento aí de uma importância muito grande na criança, né? Uma ênfase, mas também é preciso olhar para essa ênfase de um lado mais sensível para prestarmos atenção no que essa criança sente, em ouvir ela de fato. Muitas vezes uma ansiedade, um TDAH, que a gente pode diagnosticar como sendo TDAH, não seja exatamente isso, mas sim seja uma necessidade que pode estar ligada com tudo isso que nós estamos falando aqui. Muito bom, muito interessante a sua abordagem. Para a gente finalizar, você tem alguma ideia, alguma, algum Sugestão? resumo, alguma sugestão que possa trazer para a gente no dia a dia, possa dar um conselho? Então, o conselho principal, eu diria, para os pais, né? A partir do momento em que se pensa em ser pais, olhar para si mesmo, né? Para termos filhos saudáveis, é preciso estarmos saudáveis. Esse é o ponto crucial. E muitas vezes a gente quer dar para os nossos filhos aquilo que nós não temos, né? Às vezes nós não temos paciência, às vezes nós estamos repletos de ansiedade, repletos de compromissos, repletos de angústias, de desejos mal resolvidos. E isso vai gerar uma consequência, porque já começa no gestar, né? O gestar a ideia, o gestar o desejo da maternidade e da paternidade. Então, o ambiente saudável começa no pai e na mãe, e não é dentro da casa, mas é dentro do ser. E isso é preciso ser olhado com muita, muita responsabilidade e muito carinho, e também muita coragem, porque hoje nós vivemos um tempo em que queremos tudo para ontem, né? Um imediatismo também que vem junto com essas tecnologias, que entra também a questão da frustração, de não aguentarmos a frustração, e aí vem o tédio, né? Por que a gente vê tantos sintomas envolvendo ansiedade, frustração, tédio, né? A própria depressão, ela enquadra uma série desses sintomas, né? Então, o que está gerando aí, né? Da onde isso surge? E como ter filhos saudáveis emocionalmente, se dentro dos próprios pais isso pode estar um caos, né? Então, gerar um ambiente saudável não começa só no modo como eu arrumo meu lar, como eu me comporto no fim de semana, mas como está aqui dentro desse ser, esse preparo começa aqui, né? Então a importância de se cuidar de si, de se olhar carinhoso e corajoso para as próprias dores, para as próprias questões escuras que muitas vezes nós queremos ignorar e queremos colocar para um outro a responsabilidade daquilo que está aqui. Eu costumo dizer que nada diz do outro, tudo diz da gente mesmo, de si, né? O mundo gira sim em torno do próprio umbigo, mas no umbigo de cada um. Isso não é uma crítica, não é uma frase pejorativa ou negativa, mas que ao olharmos para esse nosso umbigo, que sejamos corajosos de repente descobrir os nossos próprios incômodos. E olha que interessante que ao olharmos para o umbigo é justamente o cordão umbilical. E a metáfora, né, que se usa muito na psicanálise, é justamente usar esse modo de falar de outra coisa para dizer aquilo que não conseguimos dizer literalmente, porque é inconsciente, né? Então, por isso que a metáfora, e aqui olhando metaforicamente para esse olhar para o umbigo, significa também olhar para o vínculo, né? Que é o que nos liga a esse grande outro, a esse ser que nos ensina sobre como amar, como sermos amados. E muitas vezes isso está muito longe da necessidade interna de cada um, né?
e não é uma coisa que podemos falar de culpa, né? Porque pai e mãe, eles erram não porque querem, mas porque não sabem o que dentro deles causa muitas vezes esse fator que causa, vamos falar assim, esse esse débito no filho, para não falarmos de erro, porque é uma palavra muito pesada, né? Para entrar nesse mérito, o que que é certo e o que que é errado? Será que existe isso de fato? Ou existe o que eu posso fazer, o que eu acho que é bom e o que eu acho que não é bom para mim? Mas o outro pode ter uma ideia diferente disso. E é esse olhar que é a finalidade do materno e do paterno, olhar para o outro como ele pode ser, né? E isso é muito, muito difícil de ser colocado em prática sem ter um conhecimento muito profundo de si, para conseguir entender que as reações que, que o eu de cada um tem pode ser muito diferente do eu do outro, né? E essa subjetividade vem junto com esse olhar para esse filho, para essa criança, para esse desenvolvimento, e às vezes compreender que ele não se encaixa dentro de um padrão e que ninguém, no fundo, está dentro de um padrão, mas que muitas vezes nós queremos normatizar as pessoas, mas ninguém está dentro dessa normatização, que nós não somos uma máquina, nós não viemos de uma fabricação em massa, nós somos, às vezes, filhos de pais e mães diferentes, de muitos irmãos, e que isso já mostra a nossa diferenciação. Podemos ter algo parecido, mas nada idêntico, nada igual em tudo. Então, é esse olhar para si mesmo, o princípio de tudo, né? E a partir disso, dessa compreensão de si, que é algo que não é imediato, porque nós levamos uma vida inteira para sermos quem somos, e não é num passe de mágica que nós conseguimos dar jeito em tudo isso e resolver as angústias. É preciso ter muita coragem e muito amor por si, pelas pessoas que amamos também, para darmos um andamento positivo em todas essas questões, termos um olhar mais amoroso, mais acolhedor, né? Então, muito obrigada pela presença. Acho que deixou uma ideia muito boa, né? Para a gente pensar, para fazer refletir muito sobre essas questões. E nos vemos na próxima, né? Isso aí. Até a próxima, então. Obrigada por participarem. Espero que gostem, espero que ajudem de alguma forma a vocês refletirem um pouco mais sobre essas questões e sobre o que pode ser visto como uma prevenção no bem-estar, na prevenção da saúde, né? E termos uma saúde não só mental, mas fisiológica, porque o ser é um campo complexo que é formado não só por um corpo, mas por uma mente, por um espírito, pelas nossas emoções. Então, é um ser complexo e precisa desse olhar amplo para essas várias dimensões, né? Até mais.